Para assistir, continua conversando com Ana Paula Ribeiro, 18 anos de atividades artísticas na ginástica rítmica, artística e também esportiva, acima de tudo, né? Participou da seleção brasileira, que eu quero conversar sobre isso agora. Chegar à seleção brasileira realmente, né, eu acho que é, para qualquer atleta, um sonho, né? E você conseguiu realizar isso. Como é que foi essa chegada, né, esse convite para chegar lá e esse desenvolvimento com esse trabalho? Bom, isso foi aos poucos, assim, né? Você vai conquistando os títulos brasileiros, então você vai sendo chamado para competições exterior para representar o país. Então, na segunda competição que eu fui no brasileiro, eu já fiquei em segundo. Então, daí eu já passava a ser convidada para competir internacionalmente. E a partir de 2005 foi criada a Seleção Brasileira Permanente, que você convidava as atletas para receber um salário, para você ser uma atleta da Seleção Brasileira. A partir de 2005 foi criado isso. Então eu entrei, fiquei de 2005 a 2011 e agora eu voltei ano passado, 2015 e 2016, que eu fui Seleção Brasileira. Como é que foi para você? Porque você andou pelo mundo, né? E várias vezes, né? Disputando campeonatos. É muito bacana. Além do prazer de estar viajando pelo mundo, conhecendo o mundo, representar o Brasil também acredito que é uma grande honra. Mas para você, na ginástica rítmica, como foi sabendo que era uma atividade nova brasileira e você tinha concorrentes tipo Polônia, Rússia, que estão bem mais avançadas em técnica, mas não fica a dever nada ao talento brasileiro também, né? São estilos bem diferentes, né? A Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Bulgária são países que têm tradição, né? A ginástica rítmica no Brasil é muito nova, muito recente. Então é que nem você comparar um time de futebol próprio do Brasil, por exemplo, futebol do Brasil com um time da África do Sul, por exemplo, entendeu? Então assim, vai ganhar a próxima Copa do Mundo a seleção do Japão? Pode, mas não vai. Por quê? Porque tem tradição, treinamento diferente, às vezes o foco é outra coisa. Então aqui, por exemplo, os jogadores de futebol, a gente vai pelo menos pelo salário mesmo. Os jogadores de futebol ganham, e a gente ganha, pode cortar uns 20 do salário dele, entendeu? Então você corta uns 20 salários, uns 20 do salário é o nosso. Então, assim, e já as meninas lá, elas têm um centro de treinamento próprio, elas têm centro de treinamento da Rússia, por exemplo, centro de treinamento de verão, as férias delas, elas têm um local que é de praia, que é de frente para a praia, o centro de treinamento delas. Então, as férias delas é treinando, entendeu? Então, você vê esse tipo de coisa e fala, gente, como é que eu vou chegar ao nível dessa pessoa que tem total apoio, que tem total incentivo? Eu, com 27 anos, eu não consigo me sustentar com a ginástica. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer outras coisas, entendeu? Já elas não. Elas podem se dedicar integralmente. Uma treinadora búlgara, estou dando exemplos aqui para vocês terem uma noção. Uma treinadora búlgara veio dar um curso aqui, ela foi prata numa Olimpíada. Ela tem um salário vitalício pro resto da vida, porque ela foi prata na Olimpíada. Olha o incentivo que o esporte tem lá fora. Se você for medalhista de uma Olimpíada, você vai ter um salário mínimo vitalício. Entendeu? É como se fosse um prêmio do governo para aquele medalhista, prêmio para a pessoa. Então, assim, não existe esse tipo de coisa aqui. Então, olha o incentivo que você tem de buscar uma medalha olímpica, de ser um atleta olímpico, entendeu? Isso estou dando um exemplo. Imagina o que vem por trás, o incentivo por trás, os patrocínios e tal. Então, assim, é muito diferente. Então, eu fui para lá desde o início, né, que eu tenho 18 anos. Então, de seleção brasileira, eu comecei a representar o país com 11 anos. Com 11 anos de idade, né? Uma criança, né, gente? Com 11 anos de idade, Ana Paula Ribeiro já representava o Brasil. Então, incrível assim, isso. Eu via que realmente, assim, a ginástica foi evoluindo, a ginástica do Brasil foi evoluindo também, mas, assim, ainda hoje, infelizmente, assim, há uma discrepância muito grande, muito diferente. Vale lembrar que a ginástica foi evoluindo no Brasil, mas a evolução passa por você também, né? Graças Ana Paula Ribeiro, eu tava lá no meio. Que é uma das condutoras dessa evolução. Com certeza, de tudo que você participou no mundo, existe, né? Ou existem várias situações que te chamam a atenção até hoje, assim, de campeonatos, de lugares que você foi, que realmente foi uma honra maior estar ali e você desempenhou realmente um papel brilhante? Com certeza. Eu gosto muito de viajar e conhecer as culturas, né, dos lugares. Então, eu lembro direitinho, eu estava no Mundial em Patras, na Grécia, e falei, não sei se eu quero mais treinar, já estava meio assim. E aquela história, aquela professora, treina, e aí chega lá fora e vê aquele monte de gente muito bom, com muito apoio, muito incentivo, fica na sua frente, lógico, isso é natural. Se a pessoa tem mais incentivo, mais treinamento, ela vai ficar na sua frente. Então, assim, eu estava
desestimulada. Aí quando eu vi, anunciaram a próxima competição vai ser no Japão. Eu sou doida, era doida pra ir no Japão. Eu falei, não, eu vou continuar pra ir no Japão. Daqui a 2 anos eu vou no Japão. Então eu continuei com esse incentivo, inclusive. Fui e foi um dos lugares mais legais que eu vi. E assim, durante as competições eu via, o que mais me impressionava era a cultura das pessoas, né? A educação das pessoas. Falando propriamente do Japão, as japonesas, por exemplo, elas não dão as costas pro treinador. Elas treinavam, acabava a competição, ficava... Lógico, eu não entendi o que eles falavam. Lá, eles davam 3 passos para trás e depois virava de costas. Com questão de respeito, entendeu? E aqui no Brasil você vê as alunas brigando com o professor, com falta de respeito. Eu falei, gente, olha só que coisa linda. As ginastas, da minha idade mesmo, as ginastas competem comigo. O respeito que eles têm pelo treinador, mesmo que não concorde, sabe? Com o que o treinador está falando, mas o respeito. E entre várias outras coisas, questão de alimentação também, as pessoas são muito rígidas, assim, entendeu? A cultura europeia eu acho muito, muito bacana, assim. Então, isso mais que me impressionava, entendeu? O que me instigava era conhecer, não os lugares também, mas a cultura que eu acho bem bacana. Muito bacana, né? Você vê que com essa exposição, a gente vê que o atleta ele tem condições não só de dar o seu rendimento, de vencer na sua categoria, no caso você ginástica rítmica, mas aquilo traz para o atleta, além de todos os ganhos e vitórias, te traz uma vivência que é realmente uma coisa muito marcante pro resto da sua vida e aquilo interfere no seu dia a dia. Acredito que quando você viaja e volta, você traz alguma coisa na sua bagagem, né? Para você utilizar no seu dia a dia, né? Não, com certeza. Lá, muitos lugares, assim, todos os campeonatos no exterior, principalmente do lado europeu, Ásia, assim, o ônibus sai 2 horas. 2 horas o ônibus está saindo. Não espera. Meio-dia vai servir o almoço, até as 3 horas. 3 horas... Acabou, fechou. Não tem, peraí. O jeitinho brasileiro não existe lá. A gente vai se adestrando a coisa como funciona no mundo, né? Economia de água, olha, eles economizam há muito tempo, entendeu? Essas torneiras, eu vejo de torneiras que não existia aqui no Brasil, que é a torneira aquela de abrir, aquelas já era aquelas automáticas de apertar, que é rapidinho e já tira. Então, e lá não se lavava muito a mão, era mais álcool. Então, assim, as coisas eram... eles pensam muito mais na frente. Tudo bem que lá não tem água perto, né, em alguns países, mas mesmo assim, a consciência das pessoas é muito diferente, né? Então, quando você vê aqui, você até leva um choque, assim, fala, ai, meu Deus, peraí, não, estou em outro lugar. Mas é bacana, assim, gosto muito do Brasil, tá, gente? Eu amo esse lugar. Você só, né, uma visão da Ana Paula Ribeiro sobre o mundo, que é natural, né? Muito jovem também viajando, a gente, né, absorve melhor com a juventude, com certeza, né? E os próximos planos agora? Você vai reabrir, você fez uma cirurgia, se recuperou, né? Isso. Eu, logo depois do pão, me machuquei. Aí eu fiz uma cirurgia no pé direito. A cirurgia, eu tive que fazer uma coisa que não era comum para eu conseguir treinar. Aí não deu certo. Aí eu fiz um bloqueio anestésico para eu conseguir treinar. Então eu tava com o pé meio estragadinho aqui. Mas eu voltei para lá com anestesia. Então eu sentia somente 60% da dor que eu sentiria. Aí tentei para a Olimpíada, mas aí voltou a doer novamente. Aí voltei para cá, para Vitória, né? Para Vitória e Guarapari, que eu fico lá e cá. E fiz uma cirurgia novamente e agora deu certo, eu espero. Eu acho que agora deu. Muito bom, aí você continua então, Não, né? Aí eu não sei se eu vou continuar com a ginástica. Eu vou abrir as escolinhas aqui em Guarapari, em colégios, em academias, para dar aula de ginástica rítmica para as ginastas daqui de Guarapari. Muito bacana, você sente essa necessidade, né, de passar para frente, né? Com certeza. Tudo que você absorveu, que você, né, ajudou a construir dentro da ginástica rítmica do Brasil, você sente essa necessidade de formar uma nova geração, de trazer, né? Sim, não, eu quero muito, principalmente aqui em Guarapari, que é a cidade que eu gosto muito, que é as pessoas que eu gosto muito. Então eu quero trazer o meu conhecimento, esse esporte que é tão bonito aqui para a cidade, né? Então daqui para frente vocês vão ouvir mais falar das minhas escolinhas. Muito bom, é uma tendência natural de toda ginasta realmente, né, se tornar uma treinadora, porque muitas é uma ex-ginasta, isso é uma tendência, né? Isso, muitas fazem isso porque eu acho que é a paixão pelo esporte, né? Você apaixona e você não quer largar mais. Então, se você não dá mais como ginasta, vai ser professora. Muito bom, gente. Olha, estamos conversando com Ana Paula Ribeiro, tá? Quero agradecer a presença.
Linda como sempre. Tá mais linda do que nunca. Tá sucesso Obrigada. sempre. Tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Logo mais tem o Jornal Guarapari com as notícias da cidade de saúde. Eu fico por aqui e voltamos amanhã com mais uma edição ao vivo aqui pela TV Guarapari, cada vez mais perto de você, já na era digital, e 18 anos no ar. Até amanhã.